Pelas ruas de Belém, cabanagem se alastrou. Pelas ruas de Belém, cabanagem se alastrou. Acorda, se apresse, maninho, levante contra o seu senhor. Acorda, se apresse, maninho, levante contra o seu senhor. Grão-Pará acordou, com sede e sangue nos olhos. O que você sabe sobre a cabanagem? Quase nada, pra ser sincera. Pelo que eu me lembro, eu não cheguei a estudar isso no meu ensino médio. Eu sei que foi alguma coisa, um movimento histórico aqui do estado, não é isso? Nada, sendo bem sério, eu já ouvi a palavra, mas eu não sei exatamente o que é. É o que remete à cabanagem, vem pra mim de uma forma muito rasa, que foi durante o período que o Pará estava se desgarrando, mais ou menos assim, aderindo, né, à República, basicamente. Eu já escutei falar sobre, mas no momento eu não tô lembrada. Que marcam esse período histórico, né? Mas do ponto de vista histórico, o conhecimento que eu tenho marca um período de organização contra um período regencial brasileiro, marcado com muito autoritarismo, e também tem essa contribuição bragantina para isso, né? Esse momento histórico. Não lembro nada da cabanagem. Cabanagem, nossa, essa aula de história eu acho que eu faltei. E sobre a participação da mulher, já ouviu alguma coisa? Não. Também não, nunca li sobre. Desde o ensino médio, eu nunca tive conhecimento sobre a participação das mulheres na cabanagem. Também não sei. Se tá difícil saber sobre a cabanagem, a participação da mulher também tá complicado. Também não. Pelo histórico machismo de toda a sociedade brasileira, aliás, do mundo brasileiro como se conhece, a participação feminina no Levante, confesso que desconheço. Mas deduzindo pelo contexto histórico, ou ela foi pouca, ou ela é sonegada, né? Que eu acho mais provável, segundo a hipótese, ela é sonegada completamente. No vídeo de hoje, investigaremos o papel das mulheres na cabanagem, buscando compreender a sua influência no contexto do conflito, examinando seu dia a dia e suas experiências na província do Pará durante os embates entre os cabanos e as forças legais. Analisaremos o nível de engajamento delas, sua participação e bem como suas práticas e estratégias políticas no meio do conflito. Apesar da vasta produção acadêmica sobre a cabanagem, um aspecto ainda permanece em lacunas: o papel das mulheres. A narrativa histórica tradicional sobre a cabanagem atribui pouca ou nenhuma importância a elas. Em uma abordagem direta, houve um privilégio dado à esfera política, particularmente pública, e ao confronto armado, destacando o caráter político e o conteúdo do movimento. Inicialmente, a cabanagem foi analisada como um motim, posteriormente como uma rebelião e mais tarde como uma revolução. A cabanagem foi um famoso movimento que ocorreu ao norte do território brasileiro no século XIX, no período da minoridade de Dom Pedro II, ou seja, no período regencial. Um período marcado por tensões no Império do Brasil, primeiramente por ser um dos primeiros a eclodir no território, segundo por ser um conflito que armou a massa da população e agitou os ânimos no Pará, terceiro e último pela tomada do poder das mãos imperial para a elite local. Ademais, o movimento cabano foi descrito como negativo, tanto para a história do Brasil quanto para a província do Pará, pela sua insurreição, o massacre da população amazônica e a tomada do poder pelo povo comum, rebeldes, degenerados, assassinos e gente de cor sem princípio. Uma insurreição de princípios reconhecida até mesmo pelo governo central como um motim, onde cabanos se revoltavam contra os homens brancos, no qual a classe incivilizada odiava a classe rica. Habitualmente, é deste modo que cabano é visto de forma genérica, sem identidade e sem rosto, desfigurado, marginal, percebido como sem cultura. Dentre tais motivos, assenta-se a versão da liberdade nacional, onde os cabanos lutavam contra o mandonismo branco e buscavam seus direitos e liberdade. A revolta durou 5 anos, vencida somente em 7 de agosto de 1840, que foi, historicamente, o fim da cabanagem. Em todos esses cenários, as mulheres são raramente mencionadas. Parece que a cabanagem é percebida como uma construção social e política resultante exclusivamente da ação masculina. As mulheres parecem ter sido negligenciadas nas narrativas dos conflitos e dos embates, sendo destacadas apenas como alvo de violências e nunca como agentes ativos na resistência. Entretanto, documentos históricos recentemente descobertos lançam luz sobre a participação feminina na cabanagem, revelando suas práticas
estratégias e o grau de envolvimento naquele complexo período histórico. Ao analisar a presença feminina nesse contexto, torna-se evidente uma forma de participação das mulheres através do apoio dado aos seus familiares, pais, maridos, filhos, irmãos e amigos, revelando entre cada trama tecida dentro das famílias. Elas desempenharam um papel crucial durante o tumulto período da cabanagem. Durante os tempos de guerra, os homens estavam na linha de frente, no calor da batalha, enquanto as mulheres atuavam nos bastidores, desempenhando funções vitais para o sucesso desse tenso conflito. Nesse cenário, enquanto os homens enfrentavam diretamente as forças legais, as mulheres, cujos entes queridos estavam profundamente envolvidas no conflito, afastadas de seus lares, lutando nas matas e rios, assumiam um papel de sustentadoras e provedoras da família. As mulheres também desempenharam um papel significativo na economia doméstica na Amazônia, durante a cabanagem. Elas foram encontradas na mata, envolvidas na produção de farinha, que é um elemento crucial na subsistência local. Além disso, levanta a hipótese sobre o propósito da farinha, ponderando se era para suprir as necessidades familiares dos cabanos ou se era destinada aos insurgentes aquartelados na área. Dessa forma, ressalta-se então a importância da contribuição feminina na economia familiar, uma prática que tem raízes históricas na região amazônica desde o período colonial. Outro meio viável de participação política por parte das mulheres foi a estratégia de acompanhar seus familiares em incursões pelas matas, rios e igarapés. Famílias inteiras, incluindo crianças, aventuraram-se nessas áreas naturais. Elas também assumiram posicionamentos políticos diante da cabanagem, associando-se às fileiras cabanas, interagindo com as forças do governo imperial, as tropas legais ou até mesmo procurando o refúgio do tumulto cabano, impulsionadas pelo instinto de sobrevivência. E apesar de enfrentarem variados níveis e formas de violência, as mulheres também desempenharam um papel no movimento, fornecendo cobertura e abrigo aos cabanos em suas próprias residências. Essas ações desafiaram as normas da esfera privada, que tradicionalmente eram delimitadas ao espaço doméstico. As mulheres frequentemente operavam de forma discreta, transformando essas representações em uma oportunidade de intervenção e cooperação na luta. Desse modo, abrigar cabanos e esconder armas em suas casas tornou-se uma maneira de expressar solidariedade para com o movimento cabano. O material encontrado nas residências de cabanos ou daqueles que abrigavam era geralmente recolhido e armazenado sob a supervisão do quartel-mestre-general, aguardando uma manifestação da justiça sobre o assunto. Os registros apresentados revelam indícios de que as mulheres enfrentaram uma série de desafios, seja ao se aventurarem na linha de frente, acompanhando seus familiares pelas matas e rios, ou ao assumir os papéis de sustentadoras e provedoras da família. Elas também colaboraram com o acolhimento de cabanos, a transmissão de informações e assumindo posicionamentos políticos diante da cabanagem. Apesar de terem sido muitas vezes silenciadas pela história e pela historiografia, as mulheres desempenharam, sim, um papel ativo e significativo durante a cabanagem e na posterior reorganização da sociedade paraense. A recente inclusão das mulheres no campo da historiografia tem revelado não apenas momentos inesperados da presença feminina nos acontecimentos históricos, mas também um alargamento do próprio discurso historiográfico, até então estritamente estruturado no pensar no sujeito universal, ou ainda em ações individuais e as práticas coletivas marcadamente masculinas. Como se a história nos contasse apenas os homens e suas façanhas. Era somente marginalmente que as narrativas históricas sugeriam a presença das mulheres, ou a existência de um universo feminino expressivo e empolgante. É ao longo da década de 1980, porém, que emerge o que se poderia considerar a segunda vertente das produções acadêmicas sobre as mulheres. Aí, floresce um conjunto de estudos preocupados em revelar a presença das mulheres atuando na vida social, reinventando seu cotidiano, criando estratégias informais de sobrevivência, elaborando formas multifacetadas de resistência e de dominação à dominação masculina e classista. Dessa forma, confere-se destaque particular à atuação como sujeito histórico e, portanto, a sua capacidade de luta e de participação na transformação das condições sociais de vida.
O impacto da presença feminina na historiografia aparece no questionamento de uma história centrada no conceito de homem enquanto sujeito universal, mostrando as fragmentações da história pelo sexo. Assim, ao retirar o silêncio produzido por um discurso historiográfico centrado no homem, a história social das mulheres conflui com as demandas do feminismo, que buscava maior visibilidade no espaço público, e com a desconstrução de mitologias misóginas que obstacularizavam o crescimento pessoal e profissional das mulheres. A província queimou, 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 queimou. A província queimou, 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 queimou. Vinagre, Angelim e Malché, todos contra o imperador. Na maior insurreição que o império testemunhou. A província queimou, 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 queimou. 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 Muito obrigado.